Olá, pessoal! Na aula passada, nós falamos sobre pagamento direto. Lembram que pressupõe a satisfação da obrigação no tempo, lugar e forma devidos. Assim como as partes convencionaram, elas cumprem a obrigação e elas se extinguem. A gente não pode esquecer que existem modalidades de pagamento indireto, também chamados de formas especiais de pagamento. E aí elas incluem o pagamento em consignação, com subrogação, imputação, dação, novação, compensação, confusão e remissão. Essas 8 modalidades são formas especiais de pagamento, são chamados de pagamentos indiretos. Todos vão levar à mesma consequência, que é a extinção da obrigação, mas de uma forma diferente de como ela havia sido convencionada. A gente começa falando sobre o pagamento em consignação, que vai do artigo 334 ao 345 do Código Civil. Deixei os slides no ambiente virtual para vocês. O que é o pagamento em consignação? Primeira coisa que a gente tem que entender é que é um instituto de natureza mista ou híbrida. O que significa isso? Ele é um instituto que ele é estudado tanto pelo direito civil como pelo direito processual civil. A gente vai ver que o direito civil fala o que é a consignação, quais as hipóteses cabíveis de consignação, quando que ela se aplica. E aí é o Código de Processo Civil, que mais para frente vocês vão estudar, que vai falar sobre o procedimento, como que se dá essa ação consignatória, os prazos, como que é a parte processual. Por isso que a gente fala que é um instituto de natureza mista, também chamada de híbrida, porque ela é um misto do direito civil e do direito processual civil. Eu coloquei aí no slide para vocês o seguinte, que o pagamento em consignação é um modo indireto de liberar-se o devedor da sua obrigação, consistente no depósito judicial ou em estabelecimento bancário, ou seja, depósito extrajudicial da coisa devida. Pessoal, pagar é um dever do devedor, mas também é um direito dele honrar com a sua obrigação e se livrar desse compromisso. Muitas vezes o devedor ele quer pagar, ele quer extinguir o vínculo contratual, ele quer se ver livre desse compromisso, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, às vezes ele não consegue efetuar o pagamento direto. E aí, em alguns casos, a lei permite que o devedor efetue o pagamento em consignação, que é o depósito judicial ou o depósito extrajudicial da coisa devida. Não é qualquer circunstância que permite o pagamento em consignação. Leiam depois com calma o artigo 335 do Código Civil, que ele vai falar dentro do Código Civil quais são as hipóteses em que a lei autoriza o pagamento em consignação. Vou dar aqui alguns exemplos e depois vocês leiam o rol completo. Por exemplo, o devedor quer pagar, mas o credor se nega a dar a quitação, a dar o comprovante, o recibo. A lei fala melhor não pagar, porque quem paga mal paga 2 vezes ou quantas vezes forem necessárias até pagar certo. Retenha o pagamento, senhor devedor, e se for o caso, faça o pagamento em consignação. Ou às vezes o devedor quer pagar, mas o credor está em lugar incerto ou não sabido, ou a dívida era quesível e o credor não veio receber o pagamento. Ou o devedor quer pagar, mas ele tem dúvidas de quem seja o legítimo credor e ele tem medo de pagar para um e depois ser o outro, ele não tem certeza. Ou então o devedor quer pagar, mas pende um litígio entre 2 ou mais pessoas que se dizem verdadeiros credores. Pender um litígio significa que existem pessoas em juízo discutindo quem é o credor.
Enquanto não se decide, o devedor teme, com razão, em pagar para um e quem ganha a causa é outro e ele ser obrigado a pagar novamente. Então, a lei lhe permite a efetuar o pagamento em consignação. Pessoal, esse pagamento em consignação, ele requer requisitos objetivos e subjetivos que estão lá no artigo 336. Requisito objetivo está relacionado ao objeto da prestação, que é o cumprimento integral. Eu não posso, se eu quero, eu devedor, efetuar o pagamento em consignação, pagar parcialmente, né? Eu tô pagando, mas eu tô pagando só em parte. Não. Se eu quero me livrar da obrigação, se eu quero honrar o meu compromisso, eu tenho que fazê-lo de acordo com o combinado. O pagamento precisa ser integral e precisa ser feito exatamente como convencionado. Requisitos subjetivos estão relacionados aos sujeitos. Quem que vai figurar no polo ativo da ação consignatória? O devedor, o próprio devedor, um terceiro interessado ou um terceiro não interessado, conforme a gente já viu na aula passada. E quem que vai ser o sujeito passivo da ação consignatória? O credor ou seu representante legal. Então, para que seja válida e para que aconteça esse pagamento em consignação, ele requer a presença dos requisitos objetivos relacionados ao objeto, à prestação convencionada e os requisitos subjetivos que se referem aos sujeitos. Qual que é o lugar da consignação? É o lugar do pagamento. Então, o devedor vai poder efetuar o pagamento em consignação no lugar onde as partes haviam combinado para que o pagamento, para que a obrigação fosse cumprida. É o que diz o artigo 337 do Código Civil. Depois vocês vão poder ler com calma e também estudar na doutrina para reforçar esse conteúdo, que nos artigos 338, 339 e 340, a lei permite que o devedor que efetuou a consignação levante o pagamento. Vou explicar um pouquinho melhor. A ação consignatória, existem duas formas, né, de consignação, através do depósito judicial ou através do depósito extrajudicial. Depósito extrajudicial fora do juízo é o depósito em estabelecimento bancário oficial. A lei permite que nos bancos oficiais o devedor efetue o pagamento em consignação através desse depósito extrajudicial. Pessoal, neste caso, só podem ser depositados dívidas cujo objeto era uma prestação em dinheiro ou bens que possam literalmente ser depositados em banco. Eu diria dinheiro, documentos, joias que a gente consegue depositar em estabelecimento bancário. Fora isso, inevitavelmente, a via seria judicial. Com esse depósito em estabelecimento bancário, o devedor depositante abre essa conta aí para fins de consignação, vai ser comunicado o credor e se ele concordar, se tiver tudo em ordem e ele levanta esse depósito, ele aceitou a consignação e a obrigação estará extinta. Se o credor não aceita, não levanta, discorda com aquela consignação, o devedor vai poder levantar o pagamento e para que ele se veja livre daquela obrigação, ele vai ter que mover a ação consignatória. Ele pode tentar extrajudicialmente, se o credor concordar, levantar aquele pagamento em estabelecimento bancário sem problemas. Não vai ter problema nenhum e a obrigação estará extinta porque o credor levantou, concordou. Agora, se isso não funcionar, aí o devedor, ele quer se livrar da obrigação, ele não quer correr o risco de depois falarem que foi ele quem não pagou, que aí já estão correndo juros, mora, multas, ele pode efetuar o depósito judicial. E isso se dá através da ação consignatória.
Mais detalhes, como eu disse, sobre o procedimento, sobre a ação consignatória, os prazos específicos, não se preocupem, vocês vão estudar isso depois em processo civil. Neste momento, para que vocês consigam entender, a ação consignatória é o devedor falando em juízo, peticionando ao juízo: senhor juiz, devo, não nego, quero pagar, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, a dívida já está vencida e eu não consegui efetuar o pagamento. E justifica através de uma das causas tipificadas no artigo 335. Eu quero pagar, mas o credor não veio receber. Eu queria pagar, mas o credor está em lugar incerto ou não sabido. Eu quero pagar, mas eu tenho dúvidas de quem seja o legítimo credor. Então eu prefiro pagar em juízo para que o legítimo credor venha levantar o pagamento. E assim por diante. Se essa ação for julgada procedente, significa que o juiz reconheceu a causa da consignação, ganho de causa para o devedor, a dívida é considerada extinta desde o momento em que o devedor efetuou o depósito em juízo. Gente, o depósito em juízo, se for valor em dinheiro, abre-se uma conta judicial, deposita-se o valor, ele fica sub júdice, que a gente fala, até que seja findada a ação e a gente verifique quem vai levantar esse pagamento, ok? Quando se trata de bens, outros bens que não seja dinheiro, bens móveis ou até imóveis, esse depósito ele é feito documentalmente e normalmente o próprio depositante, o próprio devedor fica como depositário fiel até que a ação seja solucionada e o credor levante este pagamento, tá? São esses detalhes que vocês vão estudar depois em processo civil. Então, voltando, se a ação é julgada procedente, o devedor honrou com a sua obrigação, a dívida é considerada extinta desde o momento em que ele efetuou o depósito, caberá então ao credor levantar esse pagamento e ainda arcar com custas, honorários, sucumbências, já que a lei reconheceu o direito do devedor. Ao contrário, se a ação consignatória foi julgada improcedente, o juiz não reconheceu a causa da consignação, consequentemente o devedor está em atraso, está em mora, a dívida não foi extinta e, portanto, desde a data do vencimento, estão correndo juros moratórios, eventuais multas, perdas e danos, e quem arca com as custas processuais, honorários de advogado, sucumbências, é o devedor, já que ele não teve o reconhecimento de causa, ok? Como eu estava dizendo, artigos 338, 339 e 340 indicam as situações em que a lei permite aquele devedor que fez o depósito judicial, ele quer pegar de volta, ele quer levantar. Levantamento pelo depositante da coisa significa ele pegar de volta aquele depósito. Em 3 momentos, a lei permite que esse depositante pegue de volta. É isso que vocês vão ver nesses artigos. E aí, obviamente, se ele levantou, se ele pegou de volta, não houve pagamento e ele continua devendo e ele vai precisar arcar com as consequências disso depois, tá certo? Artigo 341 vai falar, coloquei aí no slide para vocês, se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, como que se dá esse depósito? Vou ler aqui para vocês. Artigo 341 vai falar o seguinte: se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Neste caso, gente, antes do devedor efetuar o pagamento em consignação, ele tem que citar o credor para vir receber. E se o credor vai receber, tranquilo, a obrigação é extinta, eu não preciso do depósito judicial. Se ele não vier, ele já está sendo avisado que a coisa será depositada, tá certo?
É isso que está indicando aí o artigo 341. E se tratar-se de uma obrigação de dar coisa incerta, indeterminada, que ainda precisa se qualificar, como que o devedor vai fazer o depósito se a coisa ainda é incerta? Artigo 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, porque lembra que o direito de escolha numa obrigação de dar coisa incerta pode ser do credor, do devedor, de um terceiro, vão fazer sorteio. Se o contrato não falar nada, o direito de escolha é do devedor, que é a parte mais fraca. Mas nada impede que tenha sido convencionado que o direito de escolha seja do credor. Mas o credor não faz a escolha. Olha só, se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, procede-se como no artigo antecedente, ou seja, o credor será citado para vir receber, sob pena da coisa ser depositada. Ou seja, pessoal, quando o direito de escolha é do credor, primeiramente ele é citado para exercer o seu direito de escolha. Porque às vezes o devedor ele quer pagar, mas ele está esperando o credor escolher e o credor não escolhe, o devedor também não é obrigado a ficar esperando eternamente, ele quer se ver livre da obrigação. Ele não quer correr o risco que amanhã ou depois o credor fale que foi ele quem não pagou. Então ele demonstra boa fé, cita o credor para escolher, se ele não o fizer, o credor perde o direito de escolha, quem vai escolher é o devedor e aí ele cita o credor diante da sua escolha para vir receber o pagamento sob pena de não vindo receber, que o devedor fará o depósito judicial. São oportunidades para que o credor venha receber o pagamento. Não exerceu essa oportunidade, a lei permite que o devedor, para que ele se livre aí da obrigação, faça esse depósito judicial. Como eu já tinha adiantado para vocês, o artigo 343 vai falar sobre as despesas com o depósito. Isso tem custo, né, gente? Abrir aí a conta judicial, fazer esse depósito, isso tem gasto, isso tem custo. Quem arca com essas despesas? Como eu disse, se a ação consignatória foi julgada procedente, abre aspas, quem ganhou a ação foi o devedor, quem paga as despesas é o credor. Ao contrário, se a ação consignatória foi julgada improcedente, juiz não reconheceu o direito do devedor, então é ele quem paga as despesas com o depósito, porque o juiz não reconheceu a causa da consignação. Então é o próprio devedor que arca com as custas. E detalhe, a dívida não é considerada extinta e ele arca com todas as consequências do inadimplemento. Se a obrigação for litigiosa, artigo 344, olha só, o devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Pessoal, eu também já tinha adiantado um pouquinho. Se o devedor ele quer pagar, mas ele tem conhecimento de que pende um litígio entre duas ou mais pessoas que se pretendem ser credores, ou seja, eu tenho pessoas já em juízo com uma demanda judicial acontecendo, brigando judicialmente no sentido de ver quem é o verdadeiro credor e o devedor sabe disso, o que a lei recomenda que ele faça? Faça o pagamento em juízo. Senhor juiz, eu tenho que pagar. A dívida está vencendo agora, venceu. Eu quero me livrar, mas eu tenho dúvidas. Está aí, tem um litígio, tem uma demanda judicial em que fulano e ciclano se dizem verdadeiros credores. Como a ação desse litígio ainda não foi julgado, eu deposito em juízo, demonstrando a minha boa-fé. Esse pagamento tem que ser integral.
para que o devedor seja liberado, ok? E aí, tá lá, a hora que solucionar essa lide, o verdadeiro credor, aquele que foi reconhecido como credor, vai levantar esse pagamento e o devedor estará liberado. Agora, se o devedor, sabendo que pende um litígio, vai lá e paga um deles, ele corre o risco de ter que pagar de novo se quem ganhar a causa for o outro. Tudo bem? Por isso que a lei fala, não pague a nenhum deles, pague em juízo, que é a melhor solução. Se existe esse litígio, pessoal, a lei permite, olha que interessante, normalmente a iniciativa do depósito é do próprio devedor, que pede, que move a ação consignatória. Mas se essas pessoas que estão litigando, que estão ali discutindo judicialmente para ver quem é o credor, eles mesmos têm interesse, têm medo do devedor pagar ao outro e dilapidar esse patrimônio e depois o devedor não ter como pagar de novo. Porque entre eles ser obrigado e efetivamente pagar, existe uma diferença muito grande, né? Ele é obrigado a pagar de novo. Mas e se ele não tem patrimônio para pagar de novo? O verdadeiro credor pode ficar no prejuízo. Então a lei permite que esses pretensos credores, eles mesmos peçam para que seja feito o depósito judicial, para que aquele pagamento fique preservado, guardado, até que a lide seja solucionada. Olha lá, artigo 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, um quer excluir o outro daquele pagamento, daquele crédito, poderá qualquer desses credores requerer a consignação. Então, a lei permite que qualquer um desses pretensos credores peçam o pagamento em consignação. Aí o próprio juízo vai falar, senhor devedor, pague em juízo, a dívida já está vencida, efetue o pagamento em consignação, faça o depósito judicial, você se livra da obrigação, aí quem vencer aqui a lide, levanta o pagamento. Ok, pessoal? Então, fechando aqui, quais são as principais consequências da ação consignatória? Se ela for julgada procedente, reconheceu-se o direito do devedor, porque ele se encaixou em uma das causas previstas em lei. Tô com preguiça de pagar o credor, de levar o pagamento até o credor que está em outro estado. A preguiça não é motivo para que o devedor efetue o pagamento. Então, essa consignação só vai ser julgada procedente se ela se encaixar em uma das causas autorizadas em lei. Então, sendo julgada procedente, foi reconhecida a causa da consignação, consequentemente o devedor é liberado, a dívida é considerada extinta e cabe ao credor levantar o pagamento em juízo, arcando com custas, honorários, sucumbências. Ao contrário, se a ação foi julgada improcedente, o juiz não reconheceu o direito do devedor à consignatória, seja porque o pagamento não foi integral, seja porque ele agiu de má fé, seja porque não se encaixou em uma das causas, não sendo julgada procedente, ou seja, sendo ela improcedente, o devedor não extinguiu a obrigação, ele está devendo desde a data do vencimento, porque a dívida não foi considerada extinta, portanto ele está inadimplente, tendo que pagar juros, multas, eventuais cláusulas penais aí, juros moratórios, eventuais perdas e danos, e é ele também quem vai arcar com as custas processuais, honorários e demais despesas do depósito, tá certo? Pessoal, esses são os principais pontinhos aqui para que vocês entendam essa primeira modalidade de pagamento indireto, que é o pagamento em consignação, que, como eu disse, pode dar-se através do depósito judicial ou extrajudicial da coisa devida. Leiam todos os artigos e leiam pelo menos uma bibliografia básica indicada aí no plano de ensino para vocês, para reforçar e entender melhor esse conteúdo, tá bom?